Olá, Vika Lover! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Vika Pod, ou do Vika Pod, o podcast da Vika Pota. E hoje nós estamos recebendo aqui um cara que marcou gerações na TV. Não é pouca coisa, hein? Brilhou no humor, na música, nos game shows e ainda por cima é filho de um dos maiores nomes da comédia brasileira. Ai, que saudade! Ele nasceu em 19 de julho de 52. Eu não direi quantos anos ele tem, faça você a conta. Nasceu em São Paulo. Filho de humorista, iniciou sua carreira artística aos 10 anos. Naquela época não tinha essa coisa de bullying. Atuando no programa Papai Sabe Nada, 62 a 66, na TV Record. Ganhou notoriedade como Sócrates, o filho intelectual da família Trapo. Se você tem um pouco mais de 40, seguramente vai lembrar, pois ele participou de 67 a 70, ao lado de nomes como Ronald Golias, o Bronco, né? O Jô Soares, o saudoso Zelone, a saudosa Renata Fronzi. Bem, seja muito bem-vindo, Ricardinho Corte Real. Ei, Tomate! Seja muito bem-vindo. Que bom estar aqui com você. Prazer Sempre. é nosso, prazer é nosso. Sempre, quanto mais melhor. Amém. Vamos brindar Vamos. A tua presença? Claro. E agradecer ao nosso patrocinador aqui, a Salton, que nos apresenta esse vinho campanha que é um néctar. Nossa, que delícia. Bem, e aí a gente vai degustar o vinho, uma água Sim. e um crostini da Vika Pota. L'acqua fa male e il vino fa cantare. Sim, sim. Ricardinho, Diga. me diz uma coisa. Você fez humor, foi apresentador de game shows, foi cantor, fez marketing também. Muito. Somos contemporâneos. Exatamente, nos conhecemos no mercado. Onde você se sentiu, ou quer dizer, você se sentiu porque você não tem todas essas tarefas hoje, onde você se sentiu mais à vontade? É difícil dizer, viu, Tomate, porque eu me senti bem em quase todos esses lugares, alguns mais, alguns menos. O que eu destaco, assim, porque vou dizer, eu fui ator dos 10 aos 20, vamos dizer, direto, só fazia isso. Com 19, eu entrei na faculdade de comunicações e eu estava muito interessado em publicidade. Tanto que eu resolvi largar a carreira artística e partir para esse meio. E eu acho que eu aprendi a ser mais ator no meio publicitário do que na televisão. Então, eu tive momentos muito bons na televisão e momentos muito bons também no mercado publicitário, em alguns lugares especiais, como a Band, por exemplo, que nós trabalhamos, na MTV. E depois também, quando eu fui dos 20 aos 30, eu fui só publicitário, só trabalhei nesse mercado. Quando eu tinha 30, meu pai se mandou, partiu desse mundo, foi lá para o céu, e eu comecei a falar, puxa vida, por que eu estou fora da televisão? Estava 10 anos fora da televisão. E eu comecei a desejar voltar, mas aí eu não podia mais parar, agora não quero mais ser publicitário, porque aí já tinha 2 filhos, então não dá para brincar disso. E foi acontecendo aos poucos uma mistura das duas coisas, né? Onde mais forte isso aconteceu foi em 88, na TV Gazeta, que eu fui fazer uns quadros de humor com meu irmão no TV Mix. E estou lá nessa coisa de fazer os quadros de humor, me divertindo pra caramba, e o Marcos Amazonas, que era o superintendente, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo humor.
Não, mas e a tua carreira publicitária? Eu falei, eu estou dando um tempo, estou um ano sabático. Ele falou, você não quer ser diretor comercial da Gazeta? Eu falei, quero. Daí eu fiquei humorista e diretor comercial da minha emissora. E daí para frente vários casos assim aconteceram. Então eu fico bem em qualquer lugar, vamos dizer a verdade. Eu sou um cara adaptável. Adaptável. Mas me conta, quer dizer, você está colocando aí uma carreira de quando você já tinha uma idade, né? Sim, sim. Mas o misterioso, o bacana, é saber como é que você se sentiu ingressando na TV Sim. com o Papai Sabe Nada, né? Aos 10 anos de idade. Essa história, essa vale um livro, vale um podcast. Foi muito bacana, porque o meu pai, ele trabalhou no começo da carreira, ele não era artista, ele era tradutor e intérprete, né? Então, ele trabalhava em empresas americanas, em empresas inglesas, e ele era o cara que fazia a interface entre o diretor inglês ou americano com os funcionários brasileiros. E todo mundo falava, você é engraçado, e ele virou humorista, para encurtar. E um dos programas que ele fez, que começaram a realmente dar muito sucesso, foi Epitáfio e Santinha, que era ele e a Nair Belo, na TV Record. Era ao vivo, não tinha videotape, não tinha nada. E ali ele começou a ficar famoso e tal. Quando acabou o grande show União, onde ele tinha esse quadro, ele inventou um programa e colocou minha mãe junto com ele, que era Aventuras do Comendador. Era o professor Nepomuceno de Alcatrão e Melo e a Biloca, que era Bizu. E um garoto que fazia o papel de filho deles, um ator de 18, 19 anos. E a Excelsior tentou contratar meu pai, não conseguiu porque a Record cobriu, e ela pegou e contratou o Confúcio para melar o programa. Uhum. Aí, eu que tinha 9 para 10 anos, pai, eu sou o Confúcio, eu sou seu filho, porque eu não posso trabalhar na televisão. Não, vai, estuda aí, moleque, fica quieto, aquela coisa. E eu, pentelho, né, fui insistindo, até, tá bom, me deu um texto, vai lá, decore esse texto para vir fazer aqui para mim. Aí eu fui, e quando eu voltei, a minha mãe, que me contou isso porque eu não lembrava, eu cheguei com o texto já modificado. Pai, aqui eu acho melhor ser assim, assim. E daí ele falou, ele faz aí, eu fiz, ele falou, tá bom, vou pensar melhor. Daí ele pensou, refez o script, colocou meu irmão também, o Ju, que era 3 anos mais velho que eu, e inventou o Papai Sabe Nada, que era uma sátira do Papai Sabe Tudo. Uma série americana que fazia sucesso aqui. Sim, sim. Apresentou para a diretoria da Record, esse elenco aqui, eu levo todo mundo ou não leva ninguém. Tá bom, vocês conseguem fazer? Não sei, fizemos um teste com a direção da Record, fomos aprovados, e aí você falou, de 62 a 66, fizemos o Papai Sabe Nada. Que foi o início da minha carreira, dos 10 aos 14 anos. E como foi viver aquele humor na época do Golias, do Jô, na família Trapo? Então, aí foi fogo, literalmente foi fogo. O que aconteceu? Belo teste. Em 66, pegou fogo. A Record pegou fogo no estúdio. Literalmente. Então não tinha mais programa gravado em estúdio. E o Papai Sabe Nada era gravado em estúdio. Aí só tinha, a Record ficou reduzida a um teatro, aqui na Rua da Consolação. Sim. O que você faz com teatro? Shows. Daí todo dia tinha show na Record. Terça-feira, Corte Raio Show, meu pai e o Aguinaldo. Quarta-feira, show, era Fino da Bossa, Elis Regina, Jair Rodrigues. Quinta-feira, show em Simonal. E sábado, eles inventaram uma outra família. Já não podia ser mais a Papai Sabe Nada. Fizeram a família Trapo e convidaram essas feras todas, aí Golias. E aquele moleque lá, o Confúcio, que eu era Confúcio no Papai Sabe Nada, podia ser o Sócrates, né? E daí foram lá me convidar, em casa. Foi o Nilson Travesso, o Manuel Carlos, e foi uma equipe lá em casa, e apresentaram o projeto para mim, para meu pai. E daí meu pai, e aí, Ricardo, quer fazer? Quero. E, Renato, ele pode fazer? Passando de ano, pode. Eu estava de segunda época de matemática e português. Não, matemática e francês. Putz, vida. Estudei feito um condenado, passei de ano e fui ser o Sócrates. Aí realmente foi uma coisa muito especial, mas que já era especial trabalhar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Isso já foi genial, né? Mas aí você entrar num negócio ao vivo, abre a cortina e tem 600 pessoas lá e vai para o Brasil todo. E um programa que foi campeoníssimo de audiência no Brasil até hoje, é um recorde. Nossa, foi... E a minha adolescência foi sendo o Sócrates, dos 15 aos 18. Então, o mínimo que eu posso dizer é que eu fui muito privilegiado, muito abençoado, né? Porque realmente eu acredito também que exista essa força
essa força Legal. estranha, esse mistério. E é isso, eu me arrepio até de falar aqui. Eu imagino que vocês deveriam aprontar, né, Muito. na família Trapo. Você tem aí uma lembrança de alguma coisa mais... Tenho várias, mas a que eu mais gosto de contar é que eu era o mascote, né? Eu era o caçula, a mais velha era a Cidinha Campos, que era a velhinha. E eu vivia aprontando o que eu podia. O Golias também aprontava, todo mundo era moleque ali, né, na verdade. O Zalone. Mas eu tinha uma mania de pegar... O Jô usava suspensório, né, durante o ensaio, né? E eu ficava andando, às vezes não era a minha fala, ficava só ali, piruando, né? E quando eu via o João meio distraído, eu vinha e puxava o suspensório. Pá! Moleque! Saiu correndo atrás de mim. E daí teve um dia que ele, muito esperto, ficou quietinho, fingindo que não estava vendo. E quando eu fui puxar o suspensório, ele me agarrou, me pôs no chão e ficou fingindo que se ele sentasse em mim eu estava morto, eu não ia estar aqui, né? E ficou assim, e aí, hein? Anão maldito, você quer? Eu vou te amassar aqui, moleque. Fingia que ia cuspir. Enfim, me torturou um pouquinho ali. E pô, então, vamos, levantei, parou, brincadeira, vamos embora. Aí passa um tempo, aí começou a minha índole comercial, né? O Tuta, o velho e bom Tuta, me encontrou no corredor, e isso já era 1969. Ele falou assim, ô Ricardo, e o cabelão aqui, ô Ricardo, não usa mais cabelo comprido, o pessoal tá deixando de usar, corta o cabelo e tal. Eu falei, se eu cortar no ar, você aumenta meu cachê? Ele falou, quanto você tá ganhando? Eu falei, 600, 1.000, fechado. Vamos bolar uma cena. Daí, obviamente, o Jô e o Carlos Alberto, que escreveu, bolaram uma cena, que era assim, o Jô e a Cidinha, né, o Gordon e a velhinha estavam sempre mancomunados, fazendo alguma coisa. Daí aprontaram uma que era assim, eu estava bloqueado com a Cidinha, né, com a velhinha, ela falou, Gordon, pega ele. Me pegaram, ele me pôs no chão, ficou em cima de mim, né, fazendo aquela coisa toda, e ela veio e cortou meu cabelo. Putz, um arraso, né? Daí tinha garota na entrada do teatro chorando, cortaram o cabelo do Sócrates. Enfim, fizeram um fuzuê com aquilo. Essa é uma história que eu gosto muito de contar, que era essa mistura, né? Apenas para esclarecer, para quem não viveu essa época ou não conhece, quando você fala Cidinha, você está se referindo a Cidinha Campos. Cidinha Campos, deputada, radialista, fera. Fera. E quando você fala de Jô, é o Jô Soares. É o Gordon. É o meu mordomo, aquele gordo lindo. Está lá no céu já, lá com o meu pai lá. Bom, Ricardo, eu vou agora mexer, não no fundo do baú, mas com o coração. Então deixa eu dar um golinho do saltão. Com o coração. Eu vou te fazer uma pergunta Fica um pouco mais extensa. O que você mais aprendeu com seu pai? Quais são as memórias mais queridas do seu pai? E, para fechar a pergunta, se existe algum projeto em mente para homenageá-lo, para recordar, né, apesar de uma carreira curta, né, mas muito marcante. Verdade. Me diz. Te digo. Bom, eu acho que o que eu mais aprendi com meu pai foi realmente vendo, né, a figura humana, né, o ser amoroso, generoso, bem-humorado, uma pessoa assim, o pai, não é porque é meu pai, realmente todas as pessoas que eu conheço e que conheceram o Renato sabem do ser humano lindo que ele era mesmo. Além de ser um grande humorista, ter um texto primoroso, ele escrevia tudo que ele fazia, não apelava, não tinha palavra, não tinha sacanagem, era um humor quase que infantil até, inocente. Então, o que eu aprendi com isso com ele foi essa coisa de eu tento ser um ser humano tão bom quanto ele na medida do possível. E a homenagem a ele. Tá. Então, eu fiquei anos tentando fazer um documentário. Bati em tudo quanto foi porta, foi muito difícil. E, finalmente, o ano passado, o ano do centenário dele, em outubro ele teria completado 100 anos, eu consegui finalmente, junto com o Carlinhos Dornelles, da Ovo em Pé, produzir um documentário
inclusive com depoimentos do Jô, do Boni, e colocamos no ar em outubro mesmo, que foi o mês do centenário dele, no Arte 1, um canal que pertence à Band, aliás, que é um canal maravilhoso, um canal que eu adoro assistir, e isso foi o começo, vamos dizer assim, porque, na verdade, não é o começo, é a continuação, porque todo lugar que eu vou, que eu toco, que eu canto, eu sempre coloco alguma paródia dele, ou falo alguma coisa dele, algum texto, alguma coisa assim, e tenho todos os textos dele guardados. Então, quando eu digo que o documentário é o começo de uma série de coisas que eu ainda pretendo fazer ainda em homenagem a ele, eu quero levar esse documentário em faculdades, em outras cidades, quero também arrumar um patrocinador para digitalizar os textos dele, porque são 20 anos de textos que estão em papel ainda, tudo lá em casa. E, enfim, fazer o máximo possível para honrar a memória dele. E só para citar, falamos aqui do Papai Sabe Nada, Sim. Falamos da Família Trapo, Sim. onde você não tinha o pai no palco, né? Mas falando um pouco mais recente do pai, ele fez outros programas com o Jô, em parceria com o Jô, tipo... O Faça Humor, Não Faça Guerra. Faça Humor, Não Faça Guerra. Oi, Lelé. Oi, Lelé. Oi, da Cuca. O Gordo e o Magro, né? Viva o Gordo. Viva o Gordo. No Viva o Gordo ele já não estava mais. Ele saiu da Globo. Mas Faça Humor e Satiricon. Nesses dois eles faziam... o Lelé da Cuca é o mais marcante, e tinha também os dois professores que ficavam bebendo. Essa cena é muito boa. Tem na internet, a gente acha que pode colocar aqui, né, no Vica Pode. Pode? Pode. Aqui pode. Aqui pode. Não, Buquerque de Araújo. Com licença. Buquerque de Araújo. Souza Pacheco. Mas que prazer. Meu caro colega e ínclito psiquiatra desse país. Mas como vai Mas você? que alegria. Mas olha, eu não entendo por que é que você deixou de tomar banho. Na piscina do Clube dos Psiquiatras. Interessante. Sabe que, a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada, eu tomei banho com sua mulher em Ipanema. Doutor Souza Pacheco! Mas desculpa. Que prazer. Mas olha, eu fico encantado. Ô, Albuquerque, eu gostaria de apresentar esta velha, conhecida de muitos anos, a professora Maria Luísa. Professora Albuquerque de Araújo. Mulheres como essa, eu sempre gosto de apertar a mão. Muito obrigada. Olha, devo dizer que a professora Maria Luísa é realmente uma mulher que não presta a menor atenção em nenhum assunto que não diga respeito à sua profissão. O senhor sabe muito bem o que eu penso a seu respeito. É a sua mãe, mulher de grande cultura, que me fez admirá-la desde cedo. O senhor é muito gentil. Aliás, a propósito, professora, eu gostaria, se possível, e se a senhora permitisse, qualquer dia desse, eu gostaria muito de ver seu corpo de alunos em ação, porque eu gostaria, sinceramente, de saber se a senhora é uma professora moderna ou as antigas. Eu sou uma professora das antigas, doutor Albuquerque. Ah, pois. Olha, aliás, eu ouvi uns comentários dizendo que a senhora não tem vergonha de defender os sólidos princípios morais do ensino à moda antiga. Era exatamente a respeito disso que eu ia falar. Eu comecei a admirá-la profundamente assim que a senhora deixou de ser mulher de gabinete e passou a defender a causa da cultura, tanto no rádio como na televisão. Eu estou encantada com suas palavras, mas eu devo dizer aos senhores que estão me esperando e eu vou me despedir. Muito prazer em vê-lo. Muito prazer. Aliás, eu Muito prazer, também doutor. já estava de saída, porque, sinceramente, eu não aguento mais conversar com esse estúpido calor que está fazendo aqui dentro. Com licença. Bem, Albuquerque de Araújo, Souza Pacheco. olha aqui, eu quero ver você entrar no meu escritório de 4 às 6 horas da tarde, amanhã sem falta. Pois não, muito obrigado, gentileza sua. Não, é sua. Sua. É sua. Me conta, Ricardo, qual foi a virada mais inesperada na sua carreira aí, com todas essas multifacetas, não? Sim. O que... Tem coisas bacanas que eu gosto de... Sabe aquele filme,
Benjamin Button, né? Que Sim. a minha vida é Benjamin Button ao contrário, né? Porque Uhum. eu comecei já no veículo que era o mais moderno, era o mais rápido, televisão. Uhum. Daí você está entendendo publicidade. Tal. Daí o que aconteceu? Quando eu voltei para a televisão, e daí fiz o TV Mix, fui para a MTV. A MTV eu fui o primeiro diretor comercial da MTV, mas daí da MTV, no finalzinho do meu contrato com a MTV, eu ganhei um teste com 80 atores para fazer o garoto propaganda da Pernambucanas. Fiquei 2 anos gravando, gravei 250 comerciais, uma loucura. Tal. E no meio do contrato da Pernambucanas, supermarket. Aí fiquei 5 anos, foram 1.300 programas na Band. Hoje encontrei uma garota que falou assim, eu ganhei no supermarket, ganhei os $4.000. Então é uma coisa que foram muito boas de fazer, eu gostei muito de fazer. Mas daí teve a virada, quando eu saí do supermarket, eu voltei para a área comercial, fui ser diretor, fui fazer o departamento de Ad Sales da HBO Brasil, primeiro departamento de publicidade da HBO Brasil. Fiz 1 ano disso e daí falei, puxa, começou a me dar aquela coisa de ficar verde de novo, de ficar trabalhando mais horas. Aí pintou uma virada maravilhosa que eu fui para a rádio. Então, o rádio, que foi o fundador da televisão, eu entrei no rádio com 50 anos e fui fazer House of Blues na Kiss FM. Participei da estreia, do lançamento da Kiss FM. Fiquei 4 anos lá fazendo o programa. Depois fui para a USP FM, rádio também, fazer o Jazz Caravan, um programa de jazz. Ganhei o prêmio de 2013, melhor programa de música. Então eu estava mil por hora. Falei, puxa vida, e agora? O que será de mim, né? Aí vem um maluco maravilhoso, o Leonardo Cortez, e me convida para fazer teatro, que veio antes do rádio. Então, com 60 anos, eu estreiei no teatro. Você fez o inverso, o caminho inverso. Né? E o teatro realmente foi, assim, acho que uma das coisas que eu mais tenho... Não, tem o Rá-Tim-Bum também, que foi uma coisa assim que me emociona até hoje, ter feito, foi em 1990, né? Eu sou um marciano no Rá-Tim-Bum, está no ar até hoje, na TV Rá-Tim-Bum. Mas daí o teatro aos 60 anos. Comecei fazendo trilha de uma peça do Léo, que eu tocava a trilha durante o programa, durante o espetáculo. Depois ele me convidou para ser o protagonista de uma peça, que era o Maldito Benefício. Viajamos o estado de São Paulo inteiro fazendo essa peça. E depois ainda colegas no teatro. Aí uma peça, e isso é uma coisa que eu admiro demais no Léo e na Gláucia, que é um casal que eu amo muito. Eles têm um trabalho com os Downs que é espetacular. E me deram a chance de trabalhar numa peça que misturava 3 atores, mais ou menos, eu era um deles, e os 3 Downs, que era o Ian, ai meu Deus do céu, a Ju, e o João, Ian e Ju, fazendo o Colegas no Teatro, que era uma peça baseada num longa-metragem, que também foi feita com atores com síndrome de Down, e essa peça também foi demais. Viajamos também, são mais de 50 municípios do estado de São Paulo, atuando junto com essa moçada. Então, puxa vida, agora o que eu mais gosto mesmo de tudo isso que eu estou fazendo e faço é música. Você vê que eu fiz um fundinho aqui para a sua apresentação, mas há 2 anos e, vamos ver, de fevereiro, março, abril, maio, junho, 2 anos e 4 meses que eu toco aqui nesse lugar maravilhoso chamado Vicapota, que tem uma pizza espetacular, tem um chefe que é um anjo, que é o Tomate, que eu adoro, meu querido Tomate, e aqui eu me divirto tocando, cantando, comendo bem, tomando vinho e conhecendo pessoas, né, novas também. Tem uma clientela, tem um pessoal que frequenta aqui que é demais também. Enfim, eu tô muito feliz, né? Eu não estou ganhando aquela fortuna que eu ganhava. Mas eu tenho a aposentadoria, o INSS está naquela coisa linda e eu estou feliz. Gosto muito de estar aqui, gosto de estar com você, gosto de fazer o que eu sei fazer. Eu acho que eu faço com uma certa competência e faço com amor, que é tocar e cantar. Bem, para quem não sabe, ou melhor, para quem ainda não sabe, o Ricardinho se apresenta toda sexta-feira
a partir das 20 horas. Então, pensem em vocês. Um ambiente legal, com bom atendimento, com uma boa comida, uma boa bebida. O paraíso. E com essa música do Ricardinho, então, e que é interessante, porque muitas pessoas já da velha guarda se lembram dele, e ele está conseguindo cativar um público mais jovem, né? Crianças, adolescentes. É verdade. Isso é muito legal. Mas voltando um pouco, Ricardo. Bom, eu disse que nós somos contemporâneos, apesar de não diretamente, mas na época que eu passei pela Editora Abril, você estava na Azul. Começou na Abril, né? Depois a Abril se desmembrou, a revista Bis, uma revista de música da Abril, muito boa também. Aí trabalhamos juntos... Na Band, né? Na Band e no Supermarket. Né? Isso. E eu na área comercial, e era um barato, porque era um programa muito gostoso muito bom, de se vender. Né? Sim. E lembramos aqui que, naquela época, as emissoras todas era muito engessado com essa coisa do merchandising. Né? O diretor do programa tinha lá alguma coisa de encher linguiça. E quando era para falar de um merchandising de alguém que sairia... discretamente virava o rótulo do programa. E o Supermarket era explícito. Explícito. Era muito bom, era realmente explícito. E os produtos que eram realmente importantes, né? Eles faziam parte da temática do cenário. Os participantes, quanto mais eles conhecessem os produtos, mais eles tinham chance de ganhar. Eu acho uma ideia genial. Tanto que nos Estados Unidos durou mais de 40 anos. Sim. Que é de onde veio o programa, né? Aqui durou, infelizmente, só 5. E depois fizemos na Record foi um desastre. Por motivos que depois... Mas tem alguma passagem desses 5 anos, uma passagem bizarra, engraçada? Tem uma que hoje, inclusive, eu comentei dessa passagem, né? Com essa pessoa que veio me procurar, dizendo que participou do programa. As câmeras, elas eram pesadas, né? Mesmo as câmeras portáteis eram pesadas. É chamado de Eng, né? O cara veio com aquele tijolo aqui assim, carregando. Então, além das câmeras fixas, que tinha um pouco de movimento, que tinha um rodinho e tal, tinha os caras que eram 3, seguindo, porque eram 3 participantes, 3 duplas, né? Ele ia perseguindo, porque a dupla saía no meio do supermercado para pegar produto, para cumprir uma tarefa, cumprir outra, ou na corrida. E um deles, que era um gigante, o Davi, o cara devia ter 2 metros de altura, né? Ele não precisava de grua, né? Ele vinha correndo com a câmera e no sentido oposto vinha outro. E eles eram trombada e pegou toda essa cena e foi para o ar. Agora, puxa vida, teve tanta coisa bacana. O mais lindo eram os participantes, né? Porque essa pessoa, por exemplo, que eu encontrei hoje, Vanessa, acho que ela foi com o pai. Então as duplas tinham pai e filho, tinha marido e mulher, namorado, namorada, irmão e irmã. E ela falou que ela assistia o programa antes de conseguir se inscrever, fazia um mapa, ela sabia quais gôndolas que tinham os produtos mais caros, porque eram os que valiam mais na hora da corrida. Então era uma festa, eu conheci gente, tudo quanto era tipo, e tinha uma coisa que eu adorava no final, e minha mulher adorava mais ainda, a Vi, ela disse que adorava assistir o programa no final, porque era a hora do abraço. Todo mundo vinha, abraçava, me jogavam para cima, e era uma festa aquele programa. E tudo muito verdadeiro, né? Exatamente, não tinha truque. Não tinha truque, não era fake. Nada, não era Aliás, fake. nem fake existia. Nem existia essa palavra. A palavra não existia. A palavra não existia. Mas vamos mudar um pouquinho. Vamos falar da carência pela qual a televisão brasileira e, quiçá, mundial passa. No tocante a humor, como é que você vê? Porque eu ia dizer que fico de cabelo em pé, mas não cometerei essa gafe. Aos poucos.
Mas eu fico horrorizado É. com algumas coisas que insistem em fazer, em construir, em mostrar e, de certa forma, fazer com que o público engula, né? Mas que não tem... Pode ser de tudo, menos humor. Como é que você vê essa situação? Eu também sinto falta de... Eu até não posso nem me criticar muito, porque eu vejo muito pouco também. Sim. Por exemplo, o que eu mais gosto de ver em humor hoje em dia são séries antigas Sim. da TV americana, que é o Two and a Half Men e o Sheldon Cooper, que são os Big Bang Theory. Big Bang. Né? Mas eu muito gosto do Seinfeld e tal. E no Brasil, o que eu sei que existe, por exemplo, o do Multishow, eu não gosto. Toda vez que eu passo pelo Multishow, eu vejo aquilo, não é o meu tipo de humor, não gosto. Sabe o que eu gosto muito? É o Paulo, acho que é Paulo César, que ele faz um programa, Avisa Lá Que Eu Vou. Que esse cara, eu sou um fã desse cara, ele vai nas cidades, cada cidade mais diferente do Brasil, e ele se envolve com a população da cidade. Esse programa é um luxo para mim. Não é um programa de humor, mas tem humor o tempo todo, porque ele é um cara bem-humorado, é amoroso também, mas é uma coisa, se tem alguma coisa que eu gosto hoje em dia, de verdade, na TV brasileira, é isso. O resto são programas de entrevista, o próprio o Porchat também com as pessoas contando histórias, né? Mas humor mesmo assim, TV aberta, difícil. Eu respeito, a Praça é Nossa, por exemplo, né? O Carlos Alberto, um parente meu, para dizer que eu sinto que é um cara que foi muito importante para mim na minha vida. E ele consegue manter aquela tradição do pai e tal. Mas é um humor, a fórmula é antiga, mudam alguns personagens, tem gente nova e tudo, mas novo mesmo, uma coisa de criação nova, eu não consigo, pode ser que eu não esteja assistindo tudo que eu devia estar assistindo, mas eu também não estou vendo nada que me entusiasme, por enquanto. Mas eu acho que os diretores de emissoras ou diretores de programas deveriam ficar atentos. E por que não? Já que refizeram, já que atualizaram a escolinha do professor Raimundo, por que não fazer uma atualização da família Trapo? Porque depois da família Trapo veio o Grande Família, que era muito bom. Uma Grande Família, muito bom. E depois o Sai de Baixo. Sim, esse era muito mais parecido com a família Trapo até do que com a Grande Família. Sim. E esse foi um sucesso, mas também cansou a fórmula, parece que houve também problemas de elenco, de briga e tal. Isso é uma ideia. Eu fiz, na TV Cultura, 2015, eu fiz uma releitura do Papai Sabe Nada, que era o Máximo e Confúcio. Isso. Daí eu era o Máximo, que era meu pai, e o Léo Cortez fez o Confúcio, que era meu filho. Foi bonito, tal, durou 6 meses, mas a gente, quando eu estava pronto para fazer a segunda temporada, o dinheiro sumiu e não fizemos mais nada. Mas tudo bem, é uma tentativa. E também eu estava agora há pouco tempo com a neta do Carlos Alberto, numa tentativa de refazer a família Trapo como se fosse a família do Bronco, no SBT. Mas isso deu um tempo, não está descartado ainda, mas pelo que eu sei ficou talvez para o segundo semestre. Acho que essa é uma ideia, eu gosto muito da ideia de releitura, eu sou um canceriano, talvez saudosista, eu gosto do passado, eu gosto da família, né? Mas acho que essa é uma ideia boa. E tem outras ideias, por exemplo, eu fiz a escolinha muito louca. Essa é uma coisa também. Olha, você perguntou coisas que eu gostei. Se teve um programa, eu acordava feliz de ir para a Band e fazer a escolinha muito louca com Sidney Magal de professor. Ali eu convivi ali que eu conheci o Léo Cortez, inclusive. Mas assim, eu me diverti porque eu era o mais velho da classe e tinha uma moçada genial. Era muito divertido. Assim, eu voltei para a escola, né? Então eu ia gravar, foi muito bom, também durou acho que uns 2 anos, foi muito divertido. Então acho que essa história, porque o humor o que é? É um jeito de ver a vida. Então você tem que pegar fatos da vida, escola, trabalho, né? Nasceu supermercado, e ver isso aí na ótica do riso, na ótica do humor, do bom humor. Né? Então, acho que está faltando alguém descobrir aí, daqui a pouco vem uma coisa, sabe, a gente não para, né? O ser humano, ele não desiste, e o brasileiro menos ainda. Rica, e me conta, bom, mudando mais uma vez, né? O duro de entrevistar um
um personagem multifacetado, é isso, é muita face, muita... Falava multimídia, né, antigamente. Exatamente. Me conta, quando surgiu essa paixão pelo blues, pelo jazz, e que perdura até hoje? Sim, claro. Minha paixão é pura pela música de cara. Já com 5 anos, eu fui aprender piano. Fiquei durante 4 anos tendo aula. Era apaixonado pela professora. E ela teve a audácia de se mudar de cidade com o próprio marido quando eu tinha 9 anos. Aí eu tive um trauma emocional, desisti do piano. E meu pai falou, mas você não vai mais estudar música? Eu falei, tô vendo violão. Aí meus primos estão tocando violão e tal. O Maurício, o Cisutinho e tal. Ele falou, então aprende violão. Daí me pôs numa professora de violão. Só que essa professora, ela não... Tudo que eu tinha aprendido teoricamente, ela ignorou. Então, até hoje eu não sei mais, eu não sei ler. Agora estou aprendendo cifra, que é uma coisa dos acordes só. Então, mas eu me dava bem com o instrumento. E fui aprendendo, fui tocando. E daí vieram os Beatles. Aí, quer dizer, eu já gostava de... gosto até hoje, Aquarela do Brasil, músicas brasileiras, que tocava no rádio. Na minha casa, aliás, não tinha pinguim em cima da geladeira, tinha rádio. Então eu já fui apaixonado pelo rádio logo de cara. Os jingles, eu adorava os jingles. As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres com o creme Rogol. Putz, eu ficava louco. Daí, então fui aprendendo meu violão, fui tocando. Aí quando vieram os Beatles, e tudo muito mais na base da orelhada do que teoricamente, fui aprendendo a tocar. Ganhei minha guitarra com 12 anos, a minha primeira guitarra. E daí descambei pro rock and roll mesmo direto. E durante um bom tempo eu toquei rock and roll sem saber que o rock and roll era filho do blues. Daí aos 14, 15 eu descobri que o rock and roll era filho do blues. Aí eu me encantei, daí fui de cabeça, blues e rock and roll, e que é o que eu gosto de fazer. Obviamente que na juventude é meio radical, né? Então não queria tocar outro tipo de coisa, eu sou roqueiro. Mas quando a gente começa a tomar juízo, a gente começa a aprender a ouvir, né? Aliás, eu ouvi uma muito boa esses dias, que uma pessoa falando que todo mundo tem curso de oratória, mas ninguém tem curso de escutatória. Né? E é muito importante ouvir, né? Então eu fui abrindo meu ouvido e hoje em dia eu toco tudo que eu consigo. E que eu gosto, obviamente, né? Mas o blues e o rock, eu gosto de música em geral, música boa em geral, e de blues e rock em particular, e jazz. O jazz também, cada vez mais, eu ouço jazz e tal. E tive, assim, meu tio Roberto Corte Real, que foi diretor da Columbia, que hoje é CBS, e o cara era um mestre de conhecer jazz, e lançou pessoas como Maísa, Roberto Carlos, enfim... E meu tio Dirceu também, meu pai também. A gente ouvia muita música, e muita música boa. E meu pai dublava os musicais em casa. A primeira vitrola que ele comprou, ele tacava o disco lá e fazia show para mim, para minha mãe, para meu irmão, para meus primos. Né? Cantava My Fair Lady, cantava essas coisas, né? West Side Story. Então, eu me acostumei a ouvir música sempre. E hoje em dia eu faço questão de ouvir tudo que eu posso e tocar o que eu consigo. Né? Muito bom. Além dessa história da professora que te abandonou, você chegou a usar o palco ou a própria música como um escape emocional? Né? Escape emocional, para quem não sabe, seria um desafogo. Ou uma terapia, né? Que naquela época pouco se usava. Né? Então, era mais um escape emocional. Sim. Não, a música é uma... Não consigo imaginar o mundo sem música. Não dá para imaginar. A música é... E cada vez mais eu leio coisas da importância da música cerebralmente e emocionalmente, né? A música é muito importante, é muito importante. Ouvir é importante, fazer é importante, aprender, né? Mas principalmente eu canto o dia inteiro. Se bobear, eu durmo cantando, canto, tem.
E para não ficar, então, para eu não te privar desse momento de prazer, se bem que agora já é noite, não é dia, você disse que canta o dia todo, você conseguiria improvisar uma música que, enfim, que te dá mais prazer, que te toca mais? Eu posso tocar uma música que eu gosto muito porque ela simboliza muito da nossa vida, do jeito que a gente é, e é do Erasmo Carlos. Pode Por ser? por favor, claro. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com os meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma tarantada, sou uma criança, não entendo nada. Muito bom. Muito bom. Com tanta participação na TV, no rádio, na música, quer dizer, um homem público, né? Sim. Homem. Uma vergonha que você tenha passado, ou uma saia justa, né? E momento. são tantas. O meu pai tinha uma frase que eu adorava. Quando aconteceu uma coisa assim, que você fez uma tropeçada, ele falou assim: desculpa a vergonha que eu estou passando. Tem tantas, nem sei eleger alguma. Nossa Senhora, você me pegou agora. Bom, então a gente volta com essa para o final, mas vamos tentar fazer um ping-pong? Vamos. Eu jogo tênis, eu adoro jogar tênis. Então, Tá. para você vai ser mais fácil, eu estou um pouco fora de forma. Um vício que você não larga? Vício? Beber é vício? Depende. É um prazer, né? Eu gosto muito de um bom vinho. Mas a música, né? A música. Mas o vício é uma coisa que faz mal, talvez, vamos dizer assim. Dormir pouco. Não é bom. E tem hora que eu não consigo, porque eu preciso dormir, mas não fica enrolando. Vamos lá, outra então. Um bordão que você ama usar, que você usou e não esquece. E uso sempre. Quem não ri de si mesmo, deixa esse trabalho para os outros. Como é? Quem não ri? Quem não ri de si mesmo, deixa esse trabalho para os outros. Né? Boa. A primeira coisa que você tem que fazer é rir de você mesmo. E com todas esses dons que você recebeu do Pai Divino, Sim. Qual talento que você tem, que você entende que ninguém sabe ou que ninguém descobriu ainda? Boa pergunta, Tomás. Muito boa pergunta. É porque é tudo meu, é tão para fora, assim, que eu acho que não estou escondendo nenhum dom, pelo menos que eu perceba agora, né? Mas que você tenha tido talvez... e que não teve oportunidade de demonstrar? Talvez seja esse da escutatória, que é um dom que eu tento realmente preservar e apurar, que é o de saber ouvir. Bom, vamos lá, eu dei tempo. Voltamos à primeira. A primeira. Uma vergonha que... vergonha. Tirando a frase do seu querido pai, saudoso pai, né? Aliás, desculpa a vergonha. Desculpa a vergonha que eu estou passando. Ali foi, por exemplo, quando eu estava na Manchete, teve uma festa dos funcionários. Primeiro que eu estava, uma festa dos funcionários. E eu tinha de tudo, realmente. Então, desde da faxineira até o diretor, o Jaquito. E eu me inventei e o Newton outra vez também me incentivou. Não, toca lá pro pessoal e tal. E daí eu subi num palco e toquei, mas ninguém deu a mínima.
e depois tocou Xuxa, e todo mundo dançou, e então, puta, eu fiquei muito mal, fiquei, putz, sabe, o que eu vim fazer, o que eu fui fazer, que eu me meti de querer tocar o meu rock and roll aqui, as coisas que eu gosto. O Jaquito e o Newton erraram no time, né? A Xuxa deveria ter feito a preliminar para você. Exatamente. Né? E depois eu você... falo, quando o pessoal já estivesse bêbado. Me conta outra coisa. Se você tivesse que voltar para a TV, ou para o rádio até, porque você foi apresentador também, né? Que programa, ou da TV atual, que programa você gostaria de apresentar? E em sendo da TV atual, talvez até para melhorar, né? Para dar um outro tratamento. Sim. Eu queria fazer um talk show, tem até o nome, que é Talk and Show. Quer dizer, seria uma conversa e a mostra do que a pessoa faz, principalmente com música, né? Não é muito diferente do que tudo que as pessoas fazem, mas tentando, inclusive, fazer isso que você fez aqui, fazer perguntas fora da caixinha dessas pessoas, né? Eu não quero saber, da tua carreira a gente já sabe, né? Já está todo mundo aqui, vê o que você faz, né? Vamos falar sobre, né, cachorro, vamos falar sobre a saia justa que você já passou, né? Agora vamos tocar junto aqui alguma coisa. Você é roqueiro? Então vamos tocar um samba aqui. Tá? Fazer coisas assim para realmente tirar a palavra usada, tirar a pessoa da zona de conforto, né? E realmente brincar com... Eu gosto muito desse formato de talk show. E também pode ser um talk show na rua, em carro, no carro. Há muito tempo atrás, antes de ter essas mini câmeras aí, eu falei com o Marcelo Machado, inclusive, né? Eu quero fazer um programa, Marcelo, com várias câmeras dentro do meu carro, mas não precisa ter texto. Eu quero sair com o carro na rua, porque quando eu saio, é o que você falou, sou uma pessoa pública. Muita gente conversa comigo, eu paro no posto de gasolina, o cara conversa comigo, eu dou uma fechada, o outro me xinga, ou o cara me fecha, eu xingo o cara, enfim. O que eu estou ouvindo no rádio seria o dia corrido. E no final do dia você pegava e editava essas imagens todas e fazia assim, uma coisa de 15, 20 minutos. Né? Essa é uma das ideias. Acho que tem muita coisa para fazer ainda. Tem um programa que o Seinfeld roubou a minha ideia. Na verdade, ele tem um esquema que é Cars and Coffee. Cada programa, ele escolhe um convidado, um carro, geralmente ele pega aqueles carros assim, um Corvette 59, ou um Bentley, não sei o que lá, vai buscar um super convidado na casa do cara, daí eles vêm de carro, param no lugar para tomar café e vão conversando. Esse programa é muito bom, acho que está na Netflix. E é uma ideia que eu tinha tido, ele fez perfeitamente, a mais com a tecnologia que tem agora. Então, esse tipo de coisa que eu imagino fazer. E sempre, obviamente, envolvendo música, bom humor, né? E informação mesmo, por que não? E essa coisa da pesquisa mesmo, a escutatória. Escuta, o que você tem para dizer sobre isso aqui? Né? Apesar de você ter falado dos programas da década de 70 e de 80, e ter comentado até de um projeto do SBT, né, você acha que a TV ainda tem espaço para aquele humor dessa geração, dessa época? Porque muito do humor que viveu-se não se tem hoje. E muito do que se tem hoje, como você, eu também não tenho, não é paciência, eu não tenho ânimo né, para ver. Não te entusiasma ver, né? Não. Ou seja, a TV, de uma maneira geral, e principalmente no tocante ao humor, ela já morreu ou ainda dá caldo? Não, dá. É a mesma coisa, aqui é o cinema vai acabar com o teatro, o rádio vai acabar com... Nada acaba. O que acontece são as modificações. E a TV, especialmente, ela passou por uma modificação, uma fragmentação que é impressionante, né? Nós tínhamos 5 canais para assistir, hoje tem 400, não sei quantos canais tem, né? E você vê a televisão aqui, né? Você não precisa ligar, sentar com a família e assistir. Virar antena, né? Pôr o bombril na tela da televisão. Então, a tecnologia, agora com a inteligência artificial também, então a gente não sabe onde vai dar, né?
mas espaço sempre tem, sempre pode acontecer alguma coisa. A música também, os músicos sofreram muito, estão sofrendo muito até Sem hoje dúvidas. com essa coisa do Spotify, dessas, né? Sem dúvidas. Então, realmente, mas acho que a arte, a música, o humor, não morrem, são tão necessários quanto o oxigênio, né? E é que nem querer parar a água com a mão. Vai ter lugar, vai acontecer alguma coisa, não sei o que exatamente, mas vai acontecer. Outro dia eu também estava falando com alguém sobre a TV aberta, né? A TV aberta vai. Não vai, a TV aberta vai ter o espaço dela também. E o rádio, então, nem se fala. O rádio, inclusive o rádio está se transformando agora com web radio e tudo também. O que acontece é o seguinte, é que talvez não tenha mais uma concentração dessa que deu 80% como deu a família Trapo, que foi o Pelé. Né? Mas cada meio vai ter o seu público. Só que vai ser cada vez públicos menores para plataformas menores. Né? Mas, voltando na família Trapo, ou ainda o que você nos confidenciou aí do projeto com a Dalila de Nóbrega. A Dalila, que seria o... Neta do Carlos Alberto. Isso seria Família do Bronco. Família do Bronco. A gente chegou a ensaiamos vários episódios. Dá uma deixa. Quem você gostaria de ter participando, contracenando contigo? Na Família do Bronco? Ou num programa de humor. Sim. Então, essa equipe da Dalila é maravilhosa. O cara que faz o Bronco é uma graça. O cara deve ter... O cara não está lembrando o nome dele, é Gustavo. Ele ajuda ela a escrever, inclusive. O Gustavo é um talento, assim, impressionante. O que faz o Gordon também, tem a própria Dalila é exuberante, sabe? Então, e ela participa também. Ela é a velhinha. Ah, tá. Eu sou o Pepino Trapo, eu tenho a Verinha, a Lindinha que faz a Renata Fronce também, que faz a Helena Trapo. Então é uma moçada bacana. E com certeza tem muitos talentos aí de todas as idades. Então eu gostei muito dos ensaios com eles. Né? Então, se for essa equipe, está ótima. Se não, tem um cara que eu adoro também, já não é mais tão novinho, mas é o Marco Luque, faz aquele office boy maravilhoso, o Adnet também eu gosto, a Tata Werneck, que é uma maluca, essa eu vejo o programa dela, eu fico tonto, de tão rápida que ela é, as coisas que ela faz, né? Então tem muita gente boa de todas as idades aí, né? O próprio Léo Cortez também, que é meu parceiro querido, enfim. E dessa geração aí do TikTok, você toparia entrar nessa? Todo mundo fala tanto do TikTok. Cada vez que eu recebo um arquivo do TikTok, eles pedem para eu baixar o TikTok. Eu não baixo. Se eu consigo ver sem baixar, eu vejo. Esses são os vídeos rápidos e tal. Mas não vejo uma geração TikTok. Pode ser que exista e eu não estou vendo. Eu acho que o formato TikTok... isso também, eu tenho lido muito sobre isso também, que essa coisa que realmente tem as qualidades, sabe? Mas tem um perigo muito grande, essa coisa de ser tudo muito rápido, que você não consegue fruir. É que você não tomar o vinho, você beber esse copo de uma vez só. Entendeu? Você tem que tomar um pouco, sentir o sabor e tal. Eu sou um cara rápido, hein? Mas eu acho que está demais. Está demais. Bem, Ricardo, estamos chegando ao final. Eu vou ter que tocar aqui daqui a pouco. Muitíssimo obrigado. Obrigado você. Foi excelente. Estamos melhorando, hein? E agradeço. O entrevistado tem muito a ver com isso também. Sim, nossa, eu desejo o maior sucesso para o seu podcast, para o nosso VicaPod. Obrigado, Ricardo. Então, deixa uma mensagem para os Vicalovers, né? Para os seguidores do nosso podcast. Tá bom. Essa câmera é minha? Essa câmera só sua. Posso levar? Olha, queridos Vicalovers, esse aqui é um lugar realmente muito especial em São Paulo. Eu gosto muito de estar aqui todas as sextas-feiras, tocando, cantando, tomando o meu vinho, salton, comendo essa pizza que é um espetáculo. Eu desejo a todos nós, né, uma vida melhor, com mais harmonia, menos discussão, mais amor, né?
parar de discutir coisas assim que não induzem, né, a harmonia, ao bem-estar, a alma boa que todos nós temos, né? Amor, música, boa comida, amizade. Amizade, então, nem se fala. Meu amigo Tomate, Obrigado, Ricardo. por me chamar. Para fechar, Sim. poderia ser assim: faça humor. Não faça guerra. Boa! Bom, como nós já dissemos, o Ricardinho está aqui abrilhantando as noites de sexta-feira, já que... Detalhe, tem vindo me acompanhar agora nos últimos meses, meu querido amigo desde os 7 anos, amizade, por isso que eu falei de amizade, desde os 7 anos de idade, meu amigo querido, amado, José Gaspar Ramos, tem uma voz linda, nós temos uma banda juntos, a Blues for Fun, e ele vem comigo aqui, Carrom, dobramos as vozes, a música... Uma percussão Sim, maravilhosa, é isso aí. maravilhosa. Agora, tem, sem ser sexta-feira, na Vicapota, alguma dica de onde as pessoas podem te acompanhar? Atualmente, eu andei fazendo algumas noites no Quatrino, agora estou em processo de avaliação, mas quando tiver eu aviso, daí você divulga aqui para mim. Perfeito. Obrigado, Rica. Salute! Salute. Viva! Paz e Amor. vida longa. Vida longa. E amor.